Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a massa e o recheio do ravioli. E vou mostrar mais umas coisinhas durante o vídeo, tá bom? Nós vamos começar com o recheio. Aqui eu tô batendo castanhas no mixer. Reserve a castanha. Vai precisar também de queijo parmesão ralado, queijo Minas, queijo brie, requeijão cremoso. Gente, o que você tiver na geladeira, se tiver queijo mussarela, coloca, se tiver ricota, coloca, o que tiver. Daí coloca tudo no mixer, um pedacinho de cada coisa, um pouquinho de cada coisa. Olha só, se o seu mixer for grande, beleza, senão vai como eu, vai batendo aos pouquinhos. Forma uma pastinha assim. Depois acrescenta as castanhas e mistura. Vai vendo quanto que você quer. Isso é bem a gosto. Você coloca quanto você gostar. Eu pus bastante, olha. Eu tinha cebolinha e pimenta lemon pepper. É uma delícia. Vocês podem colocar espinafre, a folhinha que tiver que vocês gostarem. Eu tinha isso aí, foi isso que eu usei. Isso é bem pessoal, vocês coloquem o recheio que gostarem. Coloquei um pouquinho de lemon pepper, o pessoal aqui de casa adora. A cebolinha e daí mistura mais um pouquinho, vai fazer uma pastinha para facilitar o recheio dos raviolis. Olha aí a pastinha. Aí vamos partir para a massa. Como eu já ensinei, cada 100 gramas de farinha é um ovo. Como eu fiz bastante ravioli, eu usei 5 ovos, 500 gramas de farinha. O azeite, pode colocar nessa quantidade aí, pode até dobrar o tanto que eu coloquei aí. Se for fazer bastante, né? Aí vai mexendo, mistura um pouco com o garfo, vai incorporando, puxando a farinha aos poucos, até incorporar tudo para fazer uma massa bem bonita. Olha aí como tá ficando. Vai mexendo, mexendo, daqui a pouco você usa a mão, tá? Aí amassa bastante, até ela ficar bem macia, olha. E coloca ela para descansar um pouquinho. Ou num filme plástico, ou embaixo de um pote. Depois é só abrir a massa no cilindro. Porque a massa do ravioli, do capelete, tem que ser bem fininha. E então é bem difícil abrir na mão, no rolo, né? Então, se vocês quiserem, podem comprar a maquininha. Na internet tem umas baratinhas e garanto que o resultado das massas abertas por rolo ficam maravilhosas. Aí eu tô mostrando o que eu vou usar. Ó. Eu tenho esse cortador de ravioli e tenho a água ali com pincel para selar a massa, olha. Então, coloca o recheio, dá uma distância, né? Aí você pode cortar com a faca e dar uma apertadinha com o garfo nas pontas, se você não tiver esse cortador aí. Então, eu cortava antes de eu ter, ou com a faca, ou com aquele cortadorzinho redondinho, quadradinho. E aí, pode amassar com o garfo na lateral, para fechar bem. Como eu tava gravando, a massa não ficou bem esticadinha nesse primeiro aí, mas deu certo numa boa, olha. Cortei, fica bonitinho. Esse cortadorzinho aí é joinha. Tô estreando ele nesse vídeo. E fica perfeito, olha que delícia. Eu pus bastante recheio. Não pode colocar até a borda, porque senão ele vaza. Mas dá para colocar e deixar uma bordinha para vedar, né? Com a mesma massa, eu fiz uns capeletes. Olha aí, é só cortar com o cortador redondo, rechear os círculos, passar água nas beiradas, olha, nas laterais, sempre para poder colar, para o recheio não escapar. Olha aí, ó. Imaginaram fazer isso com o tempo que eu tive lá no MasterChef? Não foi fácil. Agora eu já tô craque, já fiz algumas vezes depois do programa. Mas aquele dia foi a primeira vez que eu tinha feito. E confesso, foi bem difícil. Olha que lindo que fica. A Paola ensinou direitinho naquela aula lá. Foi maravilhoso.
Aí eu fiz um pouquinho, fiz um prato só para aproveitar a massa aí e para ensinar vocês. Vou fazer mais uns 2 aí, só para vocês verem como é. Não é difícil. É que tem que ter muita delicadeza para não rasgar a massa. Ela é bem fininha, não sei se dá para vocês perceberem que o cilindro eu abro quase no último do meu cilindro, né? Tem vários cilindros diferentes, no meu é o último. Tá vendo que aparece até a cor do recheio? Olha, ele é bem fininho. A massa é bem fininha. Para ficar leve, é isso que a Paola falou, que é a delicadeza do capelete. Por conta da massa ser bem fina, o recheio delicado. Esse recheio ficou bem gostoso. Ficou muito bom mesmo. Voltando pro ravioli, aí ó, deu bastante massa. E aí sobrou, aí eu quis inventar. Eu tinha esse creme de avelã, fiz uma meia dúzia aí de ravioli doce. Agora nós vamos fazer o roux. O roux é manteiga e trigo. Você doura um pouquinho até ficar um cheiro de amêndoa, amendoado, sabe? E você coloca no fogo. Tipo, se você coloca 2 colheres de manteiga, coloca 2 colheres de trigo. Eu coloco assim, mais ou menos. Eu faço a olho, como vocês viram aí, não meço não. Aí derrete a manteiga, vai mexendo até dourar um pouquinho, até ficar um cheiro amendoado, sabe? Pra dourar um pouquinho o trigo, não ficar com gosto de trigo o seu molho. Aí você coloca, depois de dourar um pouquinho, você coloca o leite. Você põe um pouco só primeiro e mexe bem para não empelotar. O fouet é o melhor para fazer isso. E depois acrescenta mais um pouco. Como eu falei, eu fiz bastante massa, então eu coloquei aí 1 litro de leite. Fui colocando aos poucos, mexendo, sentindo. Porque a quantidade que eu coloquei de manteiga e farinha deu para colocar, para fazer 1 litro de leite. Aí mexe bastante. Eu coloquei pimenta branca. Normalmente, molho branco você coloca pimenta branca. Molho vermelho ou colorido, de cor, você coloca pimenta escura. Aí a pimenta branca, coloquei noz moscada, que eu adoro noz moscada, e fica perfeito no roux. Ah, e aí também eu coloquei um pacotinho de queijo ralado, só para dar um tchanzinho. Eu nem mostrei aí, mas eu coloquei. Vou colocar depois dessa fase aí. Um pouco de sal, aí parece que é muito sal, mas não é não. São 2 pitadinhas de sal rosa, eu gosto de sal rosa. Vai mexendo até engrossar. Coloque a água para ferver com sal grosso. Eu coloquei um sal grosso temperado. Deixei mais ou menos de 3 a 5 minutos e tirei em seguida. Coloquei no refratário com o creme, salpiquei queijo parmesão e levei para gratinar. Ou pode ser servido diretamente no prato. Coloque o ravioli, o creme por cima, queijo, salsinha e bom apetite! Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho. Aproveitem! Beijos!